Olá, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Fiquei alguns meses sem gravar, foram muitas mudanças, muita correria, mas agora eu tô de volta. A gente vai estar gravando mais vídeo aí, vamos tentar toda semana. E para a gente falar, né, sobre o amor de Deus sobre as mulheres, é algo que a gente gosta muito de fazer. O que a Bíblia fala sobre nós, o que Jesus ensinou sobre nós, como ele tratou e como ele amou as mulheres e continua amando. É algo que a gente gosta muito de fazer nesse canal. Então, já me segue aí, curte esse vídeo, manda para aquela amiga. Mas hoje, pela primeira vez, nós vamos falar de um homem, de um personagem masculino da Bíblia. Nós nunca falamos por aqui, aliás, ele não é muito lembrado. Ele é mais conhecido na palavra por causa do irmão dele. Que a história dele está lá em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Quem é o irmão desse personagem? É o filho pródigo. Com certeza você já ouviu falar da história dele. Né? Aquele pai que tinha 2 filhos e o filho mais novo pede a herança, vai embora, torra tudo, acaba com tudo e depois volta arrependido. E esse pai faz uma grande festa e celebra muito e fica muito feliz pelo retorno do filho pródigo. Mas na palavra fala que tem um irmão ali, um irmão que ficou, o irmão que permaneceu e o irmão que não foi embora. E se a gente puder dar um nome para esse vídeo de hoje, acho que eu chamaria de permanecer também é um milagre. E essa frase ela tem me acompanhado já há alguns anos. Permanecer também é um milagre. Ou seja, ficar também é um milagre. Você já parou para pensar nisso? Principalmente nós que nascemos em berço cristão, a gente usa esse termo, né? Estamos na igreja aí desde pequenos. Às vezes a gente tem a tendência de achar que nós não temos um testemunho. Nós não temos uma grande história, como a história do filho pródigo, que é uma história linda, né? De um homem que vai embora, que se perde, que faz coisas erradas e fica longe do pai, sai de casa e depois se arrepende e volta. E o mundo está cheio dessas histórias, a vida está cheia dessas histórias, as igrejas estão cheias dessas histórias e é lindo isso. Né? Isso mostra o amor de Deus por cada ser humano. Não importa o que a gente faça, o Senhor sempre nos restaura, Ele sempre nos chama de volta para a casa dele, para a presença dele. E eu sempre amei essas histórias de restauração, casamentos restaurados, pessoas que se desviaram da presença de Deus, às vezes ficaram anos longe, fizeram muitas coisas erradas, muita cabeçada, né? Não sei se a gente pode falar assim, e depois voltaram. E o Senhor restaurou, muitas histórias de restauração, e isso é muito bonito. Mas parece que para aqueles que ficam, que permanecem, que não se desviam, que não se divorciam, que não saem da presença de Deus, aqueles que permanecem em santidade, aguardando aquela pessoa que Deus vai mandar para que você se case, parece que não tem muita graça, né? E uma época eu andei pensando sobre isso, parece que essas pessoas não têm um testemunho, não tem uma grande história para contar, não tem muita graça, como eu falei. E aí o Senhor foi me ministrando muito sobre isso, que Ele também nos vê. Ele também vê esses que ficam, esses que permanecem, mesmo que isso não tenha assim muito glamour, acho que essa seria a palavra certa. E você vê que o irmão, aqui em Lucas 15, como eu falei, aqui no versículo 28, quando esse irmão volta para casa e vê que estão fazendo uma festa para esse filho mais novo, ele fala assim, lá no versículo 28, o irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens, e o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, ou seja, não é nem meu irmão, né? Quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Então, olha esse coração, né? O coração do filho que ficou. Também não é, porque aqueles que ficam, aqueles que permanecem, não são santos, né? Não são perfeitos. Eu nunca me desviei, eu nunca me separei, eu nunca fui pro mundo, né? Eu nunca fiz coisas aberrações que parecem que desagradam a Deus, mas muitas vezes quando a gente fica, quando a gente permanece tentando fazer o que é certo, isso também não quer dizer que estamos em santidade ou que estamos fazendo tudo corretamente, porque você vê que esse irmão não foi embora, ele não se desviou como um filho pródigo, ele não se rebelou como filho pródigo, mas ele estava ali achando que ele era um escravo, como ele falou, eu sou como um escravo aqui trabalhando para o Senhor. Então o que eu percebo com essa história? Né, que muitas vezes a gente fica, a gente permanece, a gente luta para fazer o que é certo, mas o diabo quer nos cegar, ele quer nos enganar, ele quer fazer a gente acreditar que a nossa história não tem graça, né, que ninguém está vendo que a gente está aqui, que a gente está lutando. Muitas vezes no seu trabalho você está lutando ali para ser honesto, para ser correto, para ser íntegro, quando parece que aqueles desonestos, os espertões, eles são muito mais interessantes.
né? Quando você, ali tá seus colegas de escola, de faculdade, tá todo mundo namorando, tá todo mundo ficando, tendo um monte de relacionamento, e você tá lutando ali para se manter em santidade, para fazer o que é certo, para guardar a pessoa de Deus. Parece que não tem muita graça e parece que ninguém tá vendo. Ou até que a gente é bobo mesmo de ficar esperando por isso. Já faz tantos anos que a gente espera. Mas é um erro a gente achar que ninguém tá vendo ou que isso não tem graça. Porque permanecer também é um milagre. Ficar também é um milagre. Aguardar é um milagre. Esperar em Deus, confiar em Deus, mesmo quando tudo diz o contrário. Você ficar na presença de Deus. Teve um tempo que eu e meu marido fizemos parte de um ministério de casais e era muito legal. A gente ouvia muitos testemunhos assim de restauração de casamento, de pessoas que adulteraram e o Senhor restaurou, de pessoas que divorciaram muitas vezes e o Senhor restaurou aquele casamento novamente e fez com que o casamento se tornasse melhor do que era antes. E eu amo esses testemunhos porque eu sei que o Senhor restaura casamentos. Mas houve um tempo que eu comecei a me incomodar e eu falei, nós precisamos ouvir também aqueles que nunca se separaram, aqueles que nunca divorciaram, aqueles que nunca traíram. E tem pessoas que são casadas há 10, há 15, 20, 30, 40 anos. Estão permanecendo fiéis, estão permanecendo amando, permanecem todos os dias acreditando naquele casamento, lutando, amando o seu cônjuge. E aí eu falei, a gente precisa começar a ouvir também essas pessoas também têm um testemunho. Como elas permanecem fiéis por tanto tempo? Né? Como elas permanecem casadas por tanto tempo? Vamos começar a ouvir essas pessoas? E aí nós começamos a chamar casais que tinham 25 anos de casado, 30 anos de casado. Como vocês estão casados há tanto tempo? Então permanecer, gente, às vezes parece que só tem um testemunho, só tem um milagre quem viveu algo muito ruim como o filho pródigo e depois voltou e houve uma restauração. Isso sim é lindo e é maravilhoso, mas quando você permanece fiel ali, lutando dia a dia, no seu ordinário, mesmo que ninguém veja, o Senhor tá vendo. E é lindo o que esse pai responde pro filho dele, né, o irmão do filho pródigo, e ele fala assim, no versículo 31, o pai lhe respondeu, meu filho, primeiro que ele o chama de filho, ou seja, você não é um escravo, você não é um servo, você não está aqui só trabalhando como um empregado. Ele fala, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Ou seja, você está sempre comigo, você tem a minha presença, você tem a mim. Nós estamos aqui convivendo todos os dias, desfruta disso. Ou seja, se você não desfrutou disso até hoje, passa a desfrutar. Porque não tem nada que importe mais, gente. Não tem nada nessa vida. Não tem riquezas, não tem fama, não tem nome, não tem título do que a presença de que seja melhor ou mais importante do que a presença de Deus. E ele fala: tudo que eu tenho é seu. Ou seja, desfruta. Desfruta. E foi quando o Senhor começou a me ministrar sobre isso, sabe? Que a gente precisa crer, confiar que o Senhor nos vê. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que pareça muito sem graça. Você permanecer honesto, você permanecer íntegro, você permanecer fiel ao seu cônjuge, você permanecer fiel ali na sua faculdade, tá todo mundo fazendo um monte de coisa errada, mas você tá ali fiel, você não quer se rebelar, você não quer ir pra bar, você não quer ir pra balada, você não quer fazer coisas que desagradam a Deus, não quer namorar cada semana um diferente. E você está ali, fiel, permanecendo. O Senhor está te vendo, está te chamando de filha. Filha, eu estou aqui, você tem a minha presença, você tem a mim. Desfruta disso. Não tenha. E a gente tem que parar com esse olhar de olhar para o testemunho do outro como se fosse mais legal, mais emocionante. O Senhor tem uma história para cada um. O Senhor tem um motivo para cada um. O Senhor tem um propósito, um caminho para cada um. Tem pessoas que se desviaram, que saíram da presença de Deus e o Senhor restaura essas pessoas e traz elas de volta. Mas se você está aí lutando todos os dias, crendo no amor de Deus, crendo na palavra de Deus, acreditando que a igreja é um lugar fundado pelo Senhor, acreditando em que congregar vale a pena, acreditando que você vai encontrar uma igreja bíblica, acreditando que você ser íntegro no teu trabalho vai valer a pena, creia nisso. Permanecer é um milagre, você está vivendo um milagre. Amém? E o que eu queria falar para vocês hoje, só para finalizar esse vídeo, é isso. Você não precisa de uma grande queda para ter um grande testemunho. Na verdade, às vezes o grande testemunho é ter resistido e ter permanecido fiel. Esse é seu grande testemunho. Muitas vezes esse é o nosso grande testemunho. E o pai vê, assim como o pai via o irmão do filho pródigo e falou: eu estou aqui, você tem a mim.
Tudo que é meu é teu. O Senhor te diz a mesma coisa para você hoje. A tua história não é invisível, as tuas escolhas não têm sido invisíveis. O Pai tem visto. Mesmo que ninguém veja, mesmo que não tenha aplauso, mesmo que não tenha glamour nenhum, mas o Senhor tem visto as tuas escolhas, tem visto você permanecido fiel, amando, crendo, acreditando, se santificando e buscando a presença de Deus e a palavra de Deus e a vontade de Deus. Amém? Permanecer também é um milagre.